Imagine que você tem cerca de 17 anos, filho de uma família nobre, inteligente, bem educado, cresceu ouvindo sobre o Deus de Israel, sobre Moisés, sobre os milagres no deserto. Tudo fazia sentido no seu mundo, até que um dia esse mundo desmorona. O ano é aproximadamente 605 a.C. O poderoso rei Nabucodonosor da Babilônia, o império mais temido da época, invade Jerusalém com seu exército brutal. A cidade é sitiada, soldados marcham pelas ruas, o povo grita, templos são saqueados, muitos morrem, e entre os sobreviventes uma escolha cruel é feita. Os jovens mais promissores são levados como prisioneiros. Entre eles está Daniel, junto com 3 amigos que mais tarde conheceríamos como Hananias, Misael e Azarias, nomes hebraicos. Jovens de aparência saudável, inteligentes, de sangue nobre, mas agora cativos. Eles são acorrentados, levados a pé por centenas de quilômetros até Babilônia, uma cidade gigantesca, cheia de ouro, torres altíssimas, jardins suspensos e deuses estranhos, estátuas por toda parte, incensos, sacrifícios. Um mundo completamente novo, dominado por uma cultura pagã e cheia de orgulho humano. Daniel e seus amigos não são apenas escravizados, eles são reprogramados. O rei quer usá-los em seu palácio. Eles recebem novos nomes babilônicos. Daniel vira Belteshazzar, Hananias vira Sadraque, Misael vira Mesaque, Azarias vira Abednego, nomes que homenageiam deuses pagãos, como Marduk e Nebo. Ou seja, o império não queria apenas mudar o exterior deles, queria apagar sua identidade. Eles são matriculados na Universidade Real da Babilônia. Serão ensinados durante 3 anos na língua dos caldeus, astrologia, encantamentos, literatura babilônica, tudo para servirem ao rei. Parece até que estão sendo promovidos, né? Mas é só fachada. Na prática, estão sendo doutrinados. Agora pensa comigo, Daniel poderia ter se revoltado, poderia ter se calado, poderia ter dito Deus nos abandonou, mas não. Ali no meio do caos, longe de tudo que conhecia, Daniel escolhe permanecer fiel. A Babilônia era um lugar de exagero. Tudo era grandioso. Os palácios, os jardins, os templos e, claro, as refeições. O rei Nabucodonosor mandava servir pratos dignos de reis, carnes finas, vinhos caríssimos, banquetes cheios de temperos, rituais e comidas oferecidas aos deuses pagãos. Comer daquela mesa era considerado uma honra, um privilégio raro. Mas para Daniel, aquilo não era um presente, era um teste. Daniel estava na corte, recebia treinamento especial, tinha conforto, roupa limpa, cama macia. Só que o coração dele não estava em Babilônia, estava com Deus. E ali, no meio da fartura, ele percebeu algo que poucos veriam. A comida era uma armadilha disfarçada de benefício. O problema não era só o cardápio, era o símbolo por trás dele. Os alimentos vinham do altar dos ídolos. Comer aquilo seria se associar ao sistema babilônico, aceitar, mesmo que em silêncio, que os deuses deles tinham algum valor. Era uma forma sutil de moldar a mente e a alma. E Daniel diz, não, com respeito, com firmeza, mas com clareza. Ele procura o chefe dos eunucos, responsável por cuidar dos jovens cativos, e pede, por favor, nos deixe comer apenas legumes e beber água. Dê-nos 10 dias, e depois compare nossa aparência com a dos outros jovens que estão comendo da mesa real. Agora olha a coragem desse pedido. Daniel está rejeitando a comida do homem mais poderoso do mundo na época. E mais, está apostando que em 10 dias, comendo só legumes e água, vai parecer melhor do que os outros jovens que estão se fartando de carne e vinho todos os dias. Ou seja, ele está confiando totalmente em Deus. O chefe dos eunucos hesita, fica com medo. Se Daniel aparecer mais fraco, ele é quem pode pagar com a própria cabeça. Mas Deus já estava agindo. A Bíblia diz que Deus fez com que aquele homem tivesse afeição por Daniel. Resultado? Pedido aceito. Desafio lançado. E então, os dias passam. Os outros rapazes comem do melhor da terra. Daniel e seus amigos comem legumes. Nada de carne suculenta, vinho envelhecido, sobremesas babilônicas. Só o básico. Só o necessário, só o que não compromete sua fé. E ao final dos 10 dias, o resultado surpreende a todos. Daniel, Hananias, Misael e Azarias estavam mais saudáveis, mais fortes, com aparência melhor do que qualquer um dos outros rapazes da corte. Foi a primeira vitória da fé sobre o sistema. Uma escolha aparentemente pequena, que comer, se transformou num marco de fidelidade inabalável. Daniel nos ensina que não é preciso estar no trono para influenciar um reino. Às vezes basta uma escolha firme diante de um prato de comida. E essa foi só a primeira prova. O rei ainda nem sabia quem ele era. Mas Deus já estava escrevendo uma história eterna. Ele entende que mesmo em cativeiro, Deus ainda é Deus. Que o lugar pode ter mudado, mas a verdade não mudou. Que sua fé pode ser testada, mas não precisa ser abandonada. Esse é o cenário onde tudo começa. Não é um conto de fadas. É guerra espiritual, é drama humano, é fé em meio à opressão. Daniel não escolheu estar na Babilônia, mas ali ele escolheu permanecer com Deus. E é essa escolha, invisível aos olhos dos homens, mas gigantesca aos olhos de Deus, que vai mudar o rumo da história. Enquanto os outros jovens estavam ocupados tentando se adaptar,
aprendendo o idioma dos caldeus, decorando mitologias, estudando astrologia e encantamentos. Daniel estava focado em algo maior. Ele entendia o que quase ninguém via. Aquele treinamento babilônico era apenas a superfície. A verdadeira preparação estava acontecendo dentro dele, no coração, na mente, na alma. Os outros estavam apenas absorvendo o conhecimento humano. Daniel, por outro lado, estava sendo moldado por sabedoria divina. Ele estudava, sim, aprendia tudo o que precisava aprender, mas nunca deixava sua fé de lado. A Bíblia diz que Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, especificamente, Deus deu o dom de entender visões e sonhos. Esse detalhe é crucial. Deus estava preparando Daniel não só para entender os assuntos dos homens, mas também os mistérios do céu. Ele estava sendo treinado para ser conselheiro de reis, sim, mas também porta-voz do Deus Altíssimo em terras pagãs. E isso não aconteceu com barulho. Foi um crescimento silencioso. Nada de trombetas, nada de manchetes. Ninguém estava aplaudindo Daniel naquele momento. Ele estava sendo moldado nos bastidores, na disciplina, na fidelidade, na humildade. Mas quem é fiel no pouco, Deus honra no muito. 3 anos se passaram. Ao final desse período de treinamento, todos os jovens foram levados à presença do rei Nabucodonosor. Era hora de avaliar o resultado, uma espécie de banca final. O rei conversou com cada um deles, examinou, questionou, e quando Daniel e seus 3 amigos entraram, algo impressionante aconteceu. A Bíblia registra que o rei não encontrou ninguém como eles. Em todos os assuntos de sabedoria, conhecimento e até mesmo discernimento espiritual, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se destacaram 10 vezes mais que todos os magos e encantadores do reino. Sim, você leu certo. 10 vezes mais. Isso não era só inteligência natural, era intervenção divina. Enquanto os outros tinham teoria, Daniel tinha revelação. Enquanto os outros repetiam fórmulas, Daniel entendia o espírito por trás das coisas. Enquanto os outros dependiam de métodos, Daniel dependia de Deus. Ali, naquele salão cheio de ídolos, com colunas douradas e tronos humanos, Daniel passou a servir como conselheiro oficial do Império Babilônico. Mas o mais importante é o que acontecia longe dos olhos do palácio. Daniel orava todos os dias, todos os momentos. Ele consultava Deus, buscava direção e jamais se esqueceu de onde veio ou para quem vivia. Era só o começo, mas a base já estava sólida. E o céu inteiro já sabia. Quando os reis tivessem dúvidas, quando a terra estremecesse, quando os sonhos se tornassem enigmas, seria Daniel quem traria respostas.